Você não vai conseguir andar sozinha na velhice. Hábitos simples do seu dia a dia estão destruindo as suas pernas sem você perceber e vão te fazer parar no hospital. Hoje eu vou revelar 10 erros perigosos que podem te deixar sem caminhar e como evitar que as suas pernas paralisem. O erro de número 1 é parar de subir escadas. Muitas mulheres fazem isso por motivos comuns. Primeiro é porque tem medo de cair. O medo de perder o equilíbrio ali é tão grande, principalmente se ela conhece alguém que caiu ou se ela já teve alguma queda. Aí ela vai preferir ir por elevador. Outro motivo é porque ela tem dor nas juntas, nas articulações, principalmente no joelho, no quadril, na coluna e acaba causando um desconforto quando ela vai de escada. A falta de fôlego é outro motivo que faz ela evitar a escada, porque ela vai subindo 1, 2, 3 degraus e começa a se sentir ofegante. Aí já fala que isso não é coisa para velha. Sem contar que o elevador é muito mais confortável. Algumas mulheres não sentem nada, não tem nenhum tipo de limitação, mas ela prefere o elevador porque vai chegar mais rápido no local. Tem umas que dizem que escada não é coisa para velha, ela já passou da idade. Mas é justamente pequenos esforços que vão fazer ela se tornar uma pessoa ativa. Quando você sobe escadas, você está trabalhando várias partes do seu corpo. O seu bumbum, a sua coxa, a panturrilha, que é a batata da perna, sem contar que seu coração vai bater um pouquinho mais rápido, fazendo ele trabalhar melhor também, e você treina um equilíbrio sem perceber. Se você sempre troca a escada pelo elevador, o seu corpo vai entender que você não precisa de tanta força mais. Aí sua perna vai ficando fraca, você vai perdendo fôlego, até mesmo para fazer coisas simples do dia a dia. Agachar, caminhar um pouquinho no cômodo na sua casa. Para você resolver isso de forma fácil, você vai subir um lance de escada todos os dias, ou seja, um andar. Vai devagarinho, segurando no corrimão, não vai com um pé em cada degrau. Vai subindo um pé em um degrau, depois coloca o outro no mesmo degrau. Se você não conseguir subir um lance de escada, não tem problema. Vai subir até o seu limite e aumentar um degrau cada dia mais. Não tem escada na sua casa? Também não tem problema nenhum. Pega uma caixa firme, vai subir e descer dessa caixa pelo menos 12 vezes. Vai repetir isso aí 3 a 4 vezes por semana. O segundo erro é parar de fazer atividade física, de se exercitar. Muita mulher tem medo porque ela tem dor, acha que vai piorar, ela já se machucou alguma vez, escutou que tinha que ficar em repouso, que se ela se soçar vai ser pior, ou então acha que exercício é coisa para jovem, que velha não pode fazer isso. O problema é que quanto menos você movimenta o seu corpo, mais difícil vai ficar para mover ele depois. O bom de fazer atividade física é porque ele fortalece as suas pernas, te dá equilíbrio, dá força para todo o seu corpo, sem contar que dá mais confiança e segurança no seu dia a dia. Para você resolver isso, não precisa ir de cara para a academia. Você pode começar devagarinho em casa, separando 10, 30 minutos para você fazer um exercício. Pode começar com um circuito bem leve. Você vai sentar e levantar da cadeira pelo menos 12 vezes e repetir isso 3 vezes. Pode também fazer a flexão na parede, como se estivesse empurrando a parede. Outra coisa que você pode fazer é pegar um saco de feijão em cada lado do seu braço e fazer uma flexão com esse peso. Outra dica que também é muito boa é a caminhada. Ela ajuda a fortalecer suas pernas, trabalhar o seu coração, evitando problemas cardíacos e também a espairecer, diminuir o seu estresse. Pega aí 30, 40 minutos do seu dia, vai fazer uma caminhada que também é muito bom. O exercício na academia é realmente o melhor, porque lá tem algumas máquinas que são adaptadas para fortalecer a sua perna. E fica melhor ainda se você conseguir contratar um profissional, porque assim você vai evitar lesões, algum problema nessa região alguma parte do seu corpo. O terceiro erro é ficar muito tempo sentada. Muitas mulheres fazem isso. Por quê? Fica assistindo televisão, mexendo no celular, bordando, fazendo crochê e acaba esquecendo do tempo. Outras falam que tem dores nas pernas e ficam descansando por muito tempo. E tem outras que dizem que já trabalharam a vida inteira e agora só querem ficar sentadinhas. Quando você fica muito tempo sentada, os seus músculos eles se adormecem, como se eles se desligassem.
As juntas vão ficando mais duras, mais enferrujadas, dificultando você de levantar. Também tem um problema da circulação, ela fica muito mais lenta, o que pode causar inchaço, dor e até tromboses. Para você resolver de maneira fácil, vai fazer pequenos ajustes. Ficou meia hora sentada? Levanta, vai no banheiro ou na cozinha. Tá assistindo televisão, um programa muito bom? Comece a se movimentar. Mexa as pernas, faça movimentos circulares, levanta os braços. De alguma forma, isso aí vai ajudar o seu corpo a acordar. Tem uma dica que é muito boa para te passar e que vai te lembrar de levantar de vez em quando, que é atender o telefone em pé ao invés de sentado. Toda vez que alguém te ligar, você, ao invés de ficar no conforto ali do sofá ou da cadeira, vai levantar um pouquinho. Esses pequenos hábitos vão fazer uma diferença muito grande na sua vida. O quarto erro da mulher é não treinar o equilíbrio. Algumas pensam que caminhar já é o suficiente, não precisa fazer nenhum exercício diferente. Outras têm medo de testar algo novo e tem algumas que nunca escutaram que precisavam treinar o equilíbrio. O problema é que quando você não tem equilíbrio, qualquer coisinha pode te derrubar. Um tapete no chão, um móvel em falso, um buraco na calçada, ou até mesmo quando você agacha para pegar alguma coisa no seu armário. Quando você cai, pode causar problemas sérios, como fraturas no quadril, quebrar a bacia, fraturas no osso da perna, que é o fêmur, e até mesmo alguma queda mais grave, que pode causar um problema no seu cérebro. Treinar o equilíbrio é bem fácil e tem várias opções para você fazer em casa. Uma delas é ficar em um pé só, cada lado por 10 segundos. Pode segurar na parede, não tem problema nenhum. Outra opção é você andar em linha reta. É você colocar um pé na frente do outro. Dá 10 passos, descansa um pouquinho, depois dá mais 10 passos. Faz isso 3 vezes. Esses exercícios simples vão ajudar o seu corpo a se manter firme e conservar o seu equilíbrio. O quinto erro é a mulher utilizar os calçados errados. Isso acontece primeiro porque ela acha muito bonito e chique, no caso das mulheres que usam saltos todos os dias. Tem aquelas que são acostumadas com o mesmo modelo há anos e tem outras que, pela comodidade, acabam escolhendo sandálias, rasteirinhas. O problema é que um calçado errado pode trazer várias consequências. Primeiro, o que tem salto muito alto inclina o seu corpo para frente e acaba causando dores. Aquele que é muito apertado pode causar feridas, algumas úlceras, joanetes. Aqueles que são abertos, sem tiras atrás, podem ser escorregadios, perigosos, você pode cair, sem contar com aqueles que têm a sola muito plana, o seu pé não tem o suporte correto. Para você escolher um sapato ideal, ele deve cumprir com alguns critérios. Primeira coisa, sola firme e antiderrapante para evitar que você escorregue e caia. Algum suporte lá no calcanhar, uma tirazinha para evitar que esse sapato saia e você se desequilibre. Também tem que ter a parte da frente mais aberta, mais larga, para evitar que aperte, gere feridas e também algum suporte no arco do seu pé, para evitar dores naquela parte mais funda. Todas as mulheres gostam de sentir à vontade, confortáveis em casa e acabam escolhendo chinelinho de dedo, havaiana, rasteirinha para utilizar, mas não são as melhores opções. Você pode utilizar um tênis mais leve. Um teste bom para você fazer aí na sua casa é torcer esse calçado. Se ele ficou igual um pano de chão, não presta. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde. Algumas pessoas, principalmente as mulheres mais velhas, utilizam aqueles sapatos ortopédicos. Eles são boas opções quando escolhidos corretamente. Por quê? Escutou que fulana, cicrana usa e é muito bom, vai lá e compra e não dá certo. Isso acontece porque cada pé é de um jeito. O melhor é você ir até a loja, experimentar para saber se dá certo para você também. O sexto erro é comer pouca proteína. Tem mulher que come todo dia a mesma coisa porque ela acha que só pão, arroz e feijão que enche. Tem outras que não têm costume de comer carne todos os dias, ovos em todas as refeições, peixes ou frango.
E tem outras que pensam que isso de proteína é comida para quem faz academia. O problema é que o músculo é feito de proteína. Se você não consome, não coloca para dentro, ele fica fraco e diminui. Aumenta o risco de quedas, você fica com o corpo mais fraco e até os seus ossos sofrem porque não tem um músculo forte para proteger as articulações, as suas juntas. É bem fácil de você saber a quantidade de proteínas que precisa consumir no seu dia. É só a mesma quantidade do seu peso. Por exemplo, tem 70 quilos, 70 gramas de proteína. E o segredo é você não consumir tudo de uma vez. É dividir essas porções em cada refeição. Ou seja, come um pouquinho no lanche, um pouco no almoço e um pouco no jantar. A gente encontra proteína em vários alimentos, só que as principais fontes são os ovos e a cada 2 ovos você encontra 12 gramas de proteína e também tem as carnes, tanto a carne vermelha quanto as carnes brancas, como o peixe, o frango e a carne de porco. Cada bife do tamanho da palma da sua mão dessas carnes equivale a mais ou menos 20 a 25 gramas de proteína. Tem a opção também que a gente encontra hoje em dia do Whey Protein, que é como se fosse um bife em pó. É uma proteína que tem vários sabores, tem chocolate, baunilha, morango, cookies, tem de tudo que você quiser. E você pode fazer algumas preparações, algumas receitas fits, misturar na vitamina, no leite, e tem alguns que não tem sabor nenhum, porém tem o benefício da proteína. Você pode utilizar, não tem problema nenhum. É uma ótima opção para quem tem aquele dia corrido, ou então não consegue consumir essa quantidade de carne. O 7º erro da mulher é ter pouca vitamina D, principalmente por falta de luz solar. Algumas não saem de casa porque tem medo de sair sozinha, ou então por comodidade. Outras, quando saem, acabam vestindo uma roupa de manga, sai toda tampada. Outras esquecem que a luz do sol também tem benefícios e acaba tendo medo de se queimar. Infelizmente, quando você não consome a vitamina D de forma necessária, vai afetar tanto os músculos como os ossos. Essa vitamina D, ela funciona como se fosse um cimento para grudar o cálcio nos seus ossos. Sem essa vitamina D, seus ossos ficam quebradiços, bem fraquinhos. E também o músculo fica sem nenhum tipo de fixação. E isso pode aumentar o risco de você ter algumas quedas e fraturas. Tem como você evitar esses problemas de graça, com a belezura que Deus deu pra gente, que é o sol. Vai ter uma exposição solar de pelo menos 10 a 20 minutos por dia, com braços e pernas descobertas nos primeiros horários do dia, até 10 horas da manhã e depois das 4 horas da tarde. Lembrando de ser sem protetor solar para não bloquear o benefício. Outra coisa que você pode fazer aí no seu dia a dia é consumir mais alimentos que vão ajudar na saúde do seu osso, como peixe, sardinha, salmão, derivados do leite, como iogurte, o leite mesmo, alguns queijos. E se mesmo assim a sua vitamina D estiver baixa, você pode precisar de alguns suplementos, como cápsulas e vitamina D em gotas. A fraqueza nos ossos e as quedas são muito comuns depois da menopausa, que é uma fase onde a mulher perde um hormônio chamado estrogênio, responsável por controlar a saúde do osso. Muitas mulheres não sabem que isso e várias outras coisas podem acontecer durante essa fase e acabam tendo um período super desconfortável durante a vida. E é por isso que eu fiz o Guia da Menopausa. Lá você vai aprender quais são todos os sintomas que podem acontecer, como você pode fazer para evitar, diminuir cada um deles e quais são as opções que você tem hoje em dia no mercado para passar por essa fase de maneira muito mais fácil, muito mais confortável. O link está no primeiro comentário fixado. Clique e acesse que eu vou te ensinar. O 8º erro é a mulher não fazer nenhum tipo de alongamento. Primeiro, ela esquece porque tem a rotina totalmente corrida, cuida de todo mundo, mas esquece dela. Segundo, não tem costume, nunca fez alongamento na vida e na velhice não vai fazer de jeito nenhum. Terceiro, tem medo de sentir dor, porque realmente quando a gente não trabalha as partes do nosso corpo e a gente vai do nada começar a fazer isso, pode sentir dor.
Outra coisa também, tem mulher que diz que isso é só coisa de atleta, que ela não precisa de alongamento nenhum. O problema é que quando a gente não faz nenhum tipo de alongamento, vai perdendo a flexibilidade, a mobilidade que a gente tinha. O líquido que ajuda a lubrificar as nossas articulações, as nossas juntas vão diminuindo e pode até mudar a postura da mulher. Ela pode ficar mais torta ou mais encolhida. Para você resolver esse problema, vai separar 10 minutinhos do seu dia. Vai alongar todo o seu corpo, uma parte de cada vez. Começando pelo tornozelo. Vai fazer movimentos circulares 10 vezes em cada tornozelo. Depois você vai passar para a sua panturrilha. Vai colocar o pé na parede de maneira que a sua panturrilha fique alongada. Vai ficar 30 segundos em cada lado e vai fazer 2 vezes. Logo depois vai passar para o quadril. Vai ficar sentada, vai abrir e fechar o joelho 15 vezes. E depois vamos trabalhar o seu tronco. Você vai virar para um lado, depois virar para o outro, pelo menos 10 vezes de cada lado. O 9º erro é a mulher dormir mal. É durante o sono que o nosso corpo descansa, que o músculo vai se recuperar do esforço do dia a dia. Se a mulher não dorme bem, o músculo dela não vai se recuperar, vai ficar sem energia, ela não vai produzir hormônios que ajudam a manter a força, sem contar que vai ficar o resto do dia cansada, não vai nem fazer os exercícios que eu já comentei com você. Para resolver isso, você precisa ter uma rotina do sono. Primeiro, estipular um horário fixo para dormir. Falou 10 horas? 10 horas já tem que estar na cama há muito tempo. Vai evitar mexer no celular e usar telas, até mesmo da televisão, porque tudo isso aí faz ativar o seu cérebro e faz diminuir o relaxamento para você dormir. Você não vai ter um sono profundo, mesmo que tire aquela cochilada. Outra coisa que você vai evitar, tomar estimulantes. Café, chá preto, refrigerante de cola, porque tudo isso aí faz o seu corpo ficar ativo e te atrapalha a pegar no sono. Tem várias dicas para você conseguir dormir rápido. Primeiro, tomar um banho morno antes de deitar. Ter o quarto totalmente escuro vai fazer o seu cérebro entender que já está na hora de descansar. E também tomar algum chazinho calmante, como camomila, flor de maracujá e erva doce. O 10º erro é a polifarmácia, que quer dizer o excesso de medicamento. Tem mulher que ao longo da vida ela vai acumulando um monte de remédio. Toma para pressão, para diabetes, para dormir, para o nervosismo e toda vez que ela vai no médico ele adiciona mais um. O problema disso daí é porque tem alguns remédios que podem causar diminuição dos seus músculos, fraqueza muscular, tontura, abaixar demais a sua pressão e, inclusive, pode causar interações medicamentosas, que quer dizer, quando um medicamento tem um efeito aumentado, fica forte demais, e outros que podem diminuir o seu efeito, podem nem causar nada em você. Isso aí é perigoso porque pode causar fraqueza muscular, fraqueza nos ossos, tontura, desmaio, baixar demais a pressão e, pior ainda, causar interações medicamentosas, que quer dizer quando um remédio pode ter o efeito aumentado e outro pode ser bloqueado. Para você resolver isso, vai anotar em um papel todos os remédios que você toma, inclusive os naturais, os chazinhos, os sumos. Vai em um profissional e pergunta assim: doutor, eu posso tomar qual desses remédios aqui, qual desses eu posso retirar para não ficar tomando vários? É importante eu te dizer que você não pode parar de tomar determinado remédio ou aumentar e diminuir a dose por conta própria. Você precisa ir até um médico para ele saber quanto que você precisa para resolver o problema que você tem. Tomar muito remédio é igual colocar muito tempero em uma comida. Pode até dar certo, mas você pode estragar o seu prato. E a mesma coisa acontece com o seu corpo. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.